Neste vídeo daqui, eu irei mostrar por que ter uma reserva de emergência pode ser o melhor investimento da sua vida e também irei mostrar como é que ela pode te proteger nas piores crises econômicas. E se você é novo por aqui, meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Portanto, se você gostar do conteúdo que irei falar neste vídeo, então assiste ele até o final. E já que você já vai estar assistindo e aprendendo sobre reserva de emergência, aproveita, se inscreve no canal e deixa seu like. E em resumo, uma reserva de emergência consiste num dinheiro que você deixa guardado em alguma aplicação com altíssima liquidez e baixo risco e que fica lá guardada para poder cobrir algum gasto emergencial que possa aparecer. E justamente por causa disso, existem algumas estimativas de qual deve ser o valor que ela deve possuir. E a maior parte delas gira em torno de 4 a 12 meses dos seus gastos mensais. Ou seja, se por exemplo você gasta R$ 3.000 por mês para poder manter o seu estilo de vida e você acha que precisa ter uma reserva de 12 meses, então você deve deixar guardados R$ 36.000. Mas é claro, isso tudo vai variar um pouco de acordo com o seu perfil, pois uma pessoa que possui uma renda muito estável, como por exemplo um aposentado, um funcionário público ou algum funcionário de mais alto escalão das empresas, tem uma maior previsibilidade das suas receitas. E por causa disso, ela pode dimensionar para menos a sua reserva. Para esses tipos de pessoas, 4 meses de gastos mensais já costumam ser suficientes, pois numa eventualidade de um desemprego, é bem provável que essa pessoa conseguisse se realocar ou que pelo menos ela já conte com algum nível de renda, seja de uma aposentadoria ou seja de, por exemplo, um FGTS que ela teria recebendo quando, por exemplo, fosse demitida de sua empresa. Mas é claro, se você que está me ouvindo é um empreendedor, um autônomo ou algum tipo de pessoa que conta com uma imprevisibilidade considerável de renda, aí sua reserva tem que ser maior. O recomendável é cerca de 12 meses, pois esse é o período que pode levar para uma pessoa conseguir se recolocar no mercado de trabalho. E este vídeo daqui é em grande parte uma continuação de um outro vídeo que eu fiz aqui no canal, explicando os fundamentos por trás de uma reserva de emergência. Portanto, se você quiser saber mais detalhes, assista este vídeo que eu irei deixar o link aqui no izinho. E por aqui, eu falei várias vezes sobre por que, na minha opinião, vale a pena ter 100% do seu dinheiro fora do Brasil, que é um assunto que inclusive eu já falei aqui neste vídeo que ficará no izinho. Porém, esse 100% do seu patrimônio não se aplica à sua reserva de emergência, pois essa é uma reserva que, como eu falei, serve para poder cobrir gastos inesperados. E, portanto, essa reserva deve estar constituída na moeda em que esses gastos ocorrerão. Portanto, se você que me assiste agora mora no Brasil, obrigatoriamente sua reserva também tem que estar denominada em reais. Mas agora vem a pergunta: por que a reserva de emergência, na minha opinião, é o melhor investimento que você irá fazer na sua vida? Isso ocorre por principalmente dois fatores. Primeiro, porque quando você tem uma reserva dessas capaz de sustentar gastos imprevisíveis, você acaba contando com uma defesa que permite com que você não precise se endividar para poder arcar com esses gastos, o que é muito bom, pois te poupa de pagar juros altíssimos para um banco ou até para um agiota. Porém, esse não é o motivo principal pelo qual eu considero a reserva de emergência como sendo muito positiva. Em verdade, o lado mais positivo acerca de uma reserva é que ela evita o chamado ponto da saída forçada ou o chamado uncle point. E o ponto da saída forçada ou uncle point é um ponto onde ocorre algum evento que lhe força a liquidar seus investimentos, mesmo que esteja num dos piores momentos de mercado possíveis. Eventos como esse podem ser algum divórcio desastroso, alguma falência de uma empresa, alguma crise econômica, ou várias outras coisas desse tipo. E isso é muito importante, pois tais tipos de problemas, como divórcios, falências de empresas, desemprego, tendem a ocorrer durante os períodos de crise econômica. E é justamente nesses períodos de crise econômica em que os preços dos ativos no mercado estão mais depreciados. E num momento como esses, não é hora de vender eles. Na verdade, muito pelo contrário, é hora de entrar comprando, pois a verdade inegável dos mercados é que eles são cíclicos. Então, toda vez depois de uma crise, se segue uma recuperação. Porém, se ocorre um uncle point, você é forçado a liquidar seus investimentos e sair no pior momento possível. E dessa forma, você fica posicionado fora dos mercados e não participa dessa recuperação. Ou seja, você está abrindo mão
de toda a grande possibilidade de ganho que se segue a uma crise. Isso é algo muito relevante, pois ao longo dos últimos 200 anos, a direção que os vários mercados tomaram foi apenas uma, para cima. Isso é algo que vocês podem ver através da imagem que segue aí na tela. Essa imagem eu tirei do famoso livro Investindo em Ações do Longo Prazo, e essa imagem mostra um histórico de mais de 200 anos em vários mercados diferentes nos Estados Unidos. E aí vocês têm o resultado que teve o investimento em ouro, em títulos de dívida, em notas mais curtas do governo, e em ações e no próprio dólar. E o que se percebe é que, ao longo desses últimos 200 anos, todos os mercados subiram, gerando bastante lucros para os investidores. Porém, esta é a trajetória dos mercados, e a trajetória dos mercados não é a mesma trajetória que os indivíduos dele tomam. Pois, como vocês podem ver, de fato, as ações, que foram a classe de ativo que melhor performou, elas subiram bastante nesses 200 anos. Porém, essa subida não ocorreu numa linha reta, pois houveram vários períodos de queda muito acentuada ao longo do caminho. Só que, porém, se você é forçado a liquidar seus investimentos justamente num desses pontos de baixa, você perde toda a alta futura, que aí aparece mostrada no gráfico, que foi em média de 6,7% ao ano acima da inflação. E é justamente aqui onde entra a reserva de emergência, pois quando você utiliza elas, você evita a ocorrência do ponto de saída forçada ou do uncle point. Então você elimina a possibilidade de não participar dessas retomadas que ocorrem após toda a crise. E é por causa disso que, na minha opinião, a sua reserva de emergência é o melhor investimento que você fará na sua vida. Pois ao evitar o uncle point, ela remove da sua carteira o chamado risco da ruína, que é o risco de você ser removido do jogo e nunca mais poder voltar para ele. E com uma reserva de emergência bem dimensionada, você não precisa liquidar seus investimentos e talvez você possa até aportar no olho da crise, que costuma ser o melhor momento para entrar comprado. E uma coisa muito importante de ser notada acerca do risco da ruína é que a mera existência desse risco invalida qualquer relação de risco-retorno. Isso é um conceito que vem sendo elaborado há muito tempo pelo Nassim Nicholas Taleb, que é um dos escritores mais renomados de todo o mercado financeiro, que é conhecido por obras como O Antifrágil, A Lógica do Cisne Negro e o livro que eu quero enfatizar aqui neste vídeo, que é O Iludidos pelo Acaso. E nesse livro, o Taleb ele cria uma metáfora muito boa para poder mostrar como que ocorre esse risco da ruína. Ele fala que o risco da ruína é semelhante a um jogo de roleta russa, no qual um bilionário te convida a participar. Então ele te dá uma pistola com 6 espaços e coloca uma bala neles. E ele faz o seguinte desafio: eu quero que você pegue essa pistola e dê um tiro na sua própria cabeça. Caso você sobreviva, vai levar 10 milhões de dólares. Porém, se você der azar e a bala estiver carregada e você atirar, você vai levar um tiro na cabeça e vai morrer. E o que o Taleb procura desenvolver ao longo desse livro é que participar de um jogo desses simplesmente não vale a pena, pois por um lado você está arriscando ganhar 10 milhões de dólares e pelo outro lado você está arriscando morrer. E mesmo que a chance de você morrer nesse exemplo seja de apenas 1/6, o fato é que, caso isso ocorra, você não terá uma perda só dos 10 milhões de dólares. Na verdade, você vai ter uma perda infinita, que é a perda da sua própria vida. Então perceba, você está arriscando ganhar 10 milhões, está arriscando perder infinito. E essa é uma relação de risco-retorno que simplesmente não compensa. E através dessa metáfora da roleta russa, que na minha opinião ela é muito potente, o Taleb ele ilustra um conceito que pode até ser mostrado de forma matemática, que é: a existência do risco da ruína inviabiliza qualquer relação de risco-retorno. Ou seja, você nunca pode tolerar o risco da ruína. E a grande verdade é que no mundo real, todos nós estamos de uma forma ou de outra jogando esse jogo de roleta russa. Porém, a realidade é um tanto quanto cruel no sentido de que ela não dispara a arma com tanta frequência, porém quando ela faz isso, os efeitos tendem a ser devastadores. E além de tudo isso, na realidade, nós não conseguimos calcular as chances de levar um tiro na cabeça. E é justamente aí onde entra a reserva de emergência, pois ela elimina da sua carteira esse risco de você levar uma bala na cabeça e, portanto, estar exposto ao risco da ruína. E a reserva de emergência é o único investimento que faz isso. E como ela elimina o maior de todos os riscos, pense que, por essa ótica, ela é o melhor de todos os investimentos. E este daqui é o resumo do conteúdo que eu queria passar neste vídeo. Lembre-se, se você não possui uma reserva de emergência, então saiba que sim, a realidade está apontando uma pistola para sua cabeça e você resta apenas torcer que não tenha nenhuma bala
bala carregada nesse momento. E é por causa disso que, antes de pensar em ter qualquer tipo de investimento, seja ele renda fixa, ações, criptomoedas, dólar, etc., você deve pensar primeiro nessa sua reserva. De fato, eu mesmo constituí a minha e sempre oriento meus clientes lá na Climb a fazerem isso como o primeiro de todos os passos da sua jornada pelos mercados financeiros. E, portanto, caso você deseje contar com uma assessoria profissional, além de várias outras informações sobre como atuar nos mercados ou constituir sua reserva de emergência, considere nos contactar aqui na Climb através do link que estará aqui na descrição do vídeo. Porém, por hoje nós vamos ficando por aqui. E vejo vocês no próximo vídeo.